Primeiro, eu quero parabenizar o deputado Gonzaga Patriota pelo projeto. Inclusive, eu tenho um projeto semelhante, senhor presidente. Inclusive, já solicitei que o meu projeto fosse apensado, né, a este projeto do Gonzaga, por se tratar do mesmo assunto. E quero aqui também parabenizar o relatório, né, do deputado Paulo Aze, da Bahia, que se coloca de forma favorável à aprovação do projeto de lei 4.190, de 2019, do deputado Gonzaga Patriota. Esse projeto, senhor presidente, vem corrigir uma distorção e uma aberração que foi a aprovação da Lei 13.855. A Lei 13.855, na verdade, quero discordar aqui do colega Hugo Leal, ela tramitou aqui na casa, na gestão passada, tentando disfarçar, enganar os deputados e enganar a sociedade, porque se tratava de transporte escolar. Mas, na verdade, o objetivo dessa lei foi punir milhares de trabalhadores e trabalhadoras do transporte alternativo em todo o Brasil. Do transporte alternativo de uma forma generalizada. Inclusive, os taxistas de pequenas cidades, digo e repito, legalizados. Os taxistas autorizados, devidamente autorizados por seus municípios, estão sendo perseguidos, multados e praticamente tirados de circulação. Porque tem taxistas que têm mais multas, se for pagar as multas, não dá o valor do carro. E esse serviço, senhor presidente, é fundamental. Esse serviço é essencial numa cidade pequena. As pessoas recorrem ao táxi para resolver um problema na cidade polo, porque as linhas de ônibus não existem em todas as cidades pequenas. Tem cidades pequenas que sequer têm linha de ônibus, ou algumas têm alguma vez durante o dia. E as pessoas usam o serviço de táxi, por exemplo, para se deslocar, para fazer uma consulta médica, para ir numa agência do INSS, para ir no banco, para resolver alguma coisa. E esse transporte legalizado, ele ajuda a atividade econômica em seus municípios. Ele é defendido com unhas e dentes pela população. E a Câmara dos Deputados está trabalhando, olhando apenas os interesses de algumas grandes empresas que dominam o setor, esquecendo do povo, esquecendo das pessoas que precisam desse transporte diariamente. Por isso eu quero aqui me manifestar de forma muito clara, favorável ao projeto do deputado Gonzaga Patriota, para fazer justiça e pôr fim a essa farsa da Lei 13.855. Agora eu quero perguntar aqui, fazer um desafio a qualquer autoridade de trânsito. Me mostre dados. Que dia que a Polícia Militar, que dia que os DETRANS, que dia que os DR dos estados multou algum ônibus de transporte escolar? Isso não existe, porque o transporte escolar é feito pelos municípios ou pelos estados. E qualquer empresa para fazer transporte escolar já está definitivamente fiscalizada no processo de licitação das prefeituras, dos municípios. Essa lei é uma farsa para perseguir taxista, para perseguir o transporte alternativo no Brasil. E é por isso que o desemprego aumenta, o comércio está caindo nas pequenas cidades, e a perseguição continua em Minas Gerais, um horror. No norte de Minas, no noroeste do estado, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri. Recebi essa semana telefonemas de taxistas de Poté, de Malacacheta, de várias cidades da região, que estão praticamente sendo retirados de circulação,
com multas abusivas. Como bem colocou aqui o Paulo Aze no seu relatório, como é que pode uma multa que você atropela uma pessoa e sai sem dar socorro ser menor do que uma multa contra um taxista que está trabalhando legalmente, levando as pessoas, servindo o povo, cobrando mais barato? Isso não dá para entender, deputado Hugo Leal. Não entra na minha cabeça, não é possível que Vossa Excelência e os deputados que votaram essa lei 13.855 aqui não tenha conexão com a sociedade, não tenha conexão do que está acontecendo na vida do povo lá na base. Não é possível que a Comissão de Transporte vai ficar nessa antiga pauta de defender apenas os interesses de grandes aglomerações, esquecendo do povo, esquecendo do dia a dia das pessoas, que precisa ir num hospital na Cidade Polo, que precisa ir numa agência do INSS, numa Caixa Econômica Federal, que precisa visitar alguém, que precisa resolver a sua vida, que precisa pegar um avião no aeroporto da Cidade Polo, e assim por diante. O mundo mudou. Se o Brasil reconhece, inclusive os aplicativos dos americanos, que pode tudo, você pode pegar um Uber para qualquer lugar. Agora você não pode pegar um táxi, porque é de um cidadão brasileiro, porque é de uma pessoa que suou para comprar aquele veículo, legalizou, paga imposto da prefeitura. Por que ele não pode ir de uma cidade para outra? Isso é um absurdo. Nós temos que derrubar essa lei 13.855, isso é inadmissível. Por isso aqui meu voto favorável ao projeto do deputado Gonzaga Patriota e do parecer do deputado Paulo Aze. Senhor presidente, o PT orienta sim, favorável ao projeto do deputado Gonzaga Patriota, e reafirmo aqui a importância. Quero aqui concordar com o relator, deputado Paulo Aze. É um absurdo, uma aberração, gente, é uma aberração, né? Uma pessoa que é multada sem habilitação, 880, alguém que fura uma blitz, 290, e um taxista legal, que está prestando seu serviço, de levar um cidadão de um estado para outro, ou de uma cidade para outra, ser multada em R$ 1.470. Essa lei, ela é absurda, ela vem contra as necessidades da população. Não é possível, estou aqui horrorizado de ver vários partidos e deputados aqui orientando não, né? Orientando uma votação contra o cidadão, não só aos milhares de prestadores de serviço, mas contra o povo, que vai ficar sem o serviço. Contra o povo que está ficando sem o serviço nas pequenas cidades do Brasil afora. Contra as perseguições que acontecem, né, pelos DRs dos estados a esses cidadãos. Eu testemunhei várias vezes na região de Montes Claros, né, fiscais do DR pararem táxis nas estradas, tirarem as pessoas e deixar ao sol, ao relento. E já chega com os guinchos, é tudo combinado com os guinchos. Prende os taxistas, deixa as pessoas no meio da estrada, entendeu? São ações assim que não dá para admitir. E essa lei 13.855 está permitindo isso, meus deputados. Está permitindo isso. Essa lei não está fiscalizando nenhum transporte escolar. Zero de fiscalização nos transportes escolar. Perseguição a taxistas e ao transporte alternativo em nosso país. Então, o PT orienta sim. Sim. Presidente, o PSL vai orientar não. PSL orienta não. A oposição orienta sim, senhor presidente. Sim, pelos motivos já relatados aqui anteriormente, sim ao parecer do deputado Paulo Aze e ao projeto do deputado Gonzaga Patriota, porque ele corrige, mais uma vez, uma distorção histórica. Distorção e, mais do que isso, extorsão a trabalhadores do Brasil inteiro, porque isso não é multa, isso não é fiscalização, isso é extorsão, isso é sacanagem, a palavra mais correta, o que estão fazendo com os taxistas e com o transporte alternativo no país. Então, fica aqui o nosso protesto e o nosso pedido
do voto favorável, voto sim a esse projeto, para derrubar a Lei 13.855, que foi feita para enganar a população, dizendo que iria fiscalizar transporte escolar. Não existe fiscalização em transporte escolar em lugar nenhum do Brasil. O que existe é perseguição ao transporte alternativo e aos taxistas, que são legalizados e que estão sendo extorquidos pelo Estado, com multas abusivas, com multas para tirá-los de circulação, atrapalhando não só a vida deles, pais de família, pessoas que trabalham, que prestam serviço honesto, mas também a população que está ficando sem o serviço, principalmente agora na pandemia. Principalmente agora na pandemia, que é um risco andar em ônibus, que é um risco andar em avião, você proibir, multar, sacanear e extorquir taxistas e transporte alternativo em nosso país. Oposição orienta sim. Alguém quer orientar pelo governo? O governo orienta não, senhor presidente. Deputado Zé Medeiros orientando pelo governo orienta não. Senhor presidente, eu fico muito triste de ver aqui que a maioria dos partidos, os partidos da base do governo, e principalmente a orientação do próprio governo aqui nesta matéria aqui hoje. Isso mostra claramente que o governo federal está em completa falta de sintonia com a sociedade. Eu estou falando aqui que foi um absurdo o presidente Bolsonaro, no início do seu mandato, sancionar a Lei 13.855, que não foi passada em plenário, votadas apenas na comissão, na gestão passada, que está inviabilizando a vida de muita gente no Brasil. A lei, ela foi sempre, quando é para favorecer alguma classe, eles arrumam alguma coisa para esconder, arrumam alguma coisa para lubridiar a sociedade. E dessa vez foi. A lei é contra o transporte escolar ilegal. Vou repetir aqui, senhor presidente. Não existe transporte escolar irregular, porque o transporte escolar é feito pelos municípios ou pelo Estado. E para se participar de uma licitação, seja no município ou no Estado, as empresas têm que estar totalmente legalizadas. A lei está sendo usada para punir o transporte alternativo e, acima de tudo, para punir um transporte legalizado no Brasil, que é o transporte de táxi. Deputado Domingos Sávio, a pessoa tem o direito, a Constituição nos dá o direito de ir e vir. Eu posso pegar um táxi em Brasília, numa emergência, e ir ao Unaí. Isso não é crime. E esta lei está criminalizando este serviço. O senhor é de Minas Gerais, só sabe o que eu estou falando. Essa semana, centenas de taxistas me ligaram, do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, lá de Poté, de Malacacheta, terra de Fabinho, liderança. Os taxistas estão sendo presos, as pessoas estão sendo retiradas de dentro do táxi, deixando ao relento, ao sol. Eu vi isso acontecer em Montes Claros várias vezes. Inclusive, comprei briga lá com os DR, com os fiscais do DR, o ano passado, porque eles já chegam nas blitz, já com vários carros, caminhões de guincho, tudo combinado. Prendem, tiram as pessoas, deixam lá no sol, pessoas doentes, guincham os veículos dos taxistas e aplicam essa multa absurda de R$ 1.470. É isso que está acontecendo. Então, o que vocês estão votando aqui é isto. Por isso que eu quero parabenizar o deputado Gonzaga Patriota e o deputado Paulo Aze pelo relatório. Nós temos que votar sim para pôr fim a esse absurdo, a essa perseguição. Não é possível que essa comissão de transporte não tenha sintonia, que o presidente Bolsonaro manda aqui a sua tropa de choque para votar contra os taxistas. Mande aqui sua tropa de choque para votar contra o transporte alternativo, para votar contra o povo. Essas pessoas prestam um serviço mais barato, legal, de forma correta. Nós não podemos admitir que o lobby das grandes empresas sempre prevaleça aqui nessa comissão. Perseguir taxista é crime.
Perseguir um pai de família é crime, não só contra o taxista e a família dele. É crime contra a sociedade. É crime em cima do direito de ir e vir das pessoas. Presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, acorde, vamos governar o Brasil. Tem tanta coisa para fazer. Vocês vão aqui na Comissão de Transporte perseguir taxista. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir isso, senhor presidente. Eu quero acrescer ao meu voto em separado, o voto em separado do deputado Mauro Lopes, que também o apresentou, e faço aqui nos trechos que eu considero relevantes. É importante que o motorista respeite o que está disposto no CTB para a sua própria segurança e os passageiros e as demais pessoas que circulam na via. Dessa forma, essa legislação é atualizada constantemente, visando acompanhar a evolução do comportamento da sociedade em relação ao trânsito e, assim, tipificar novas condutas com infrações que atentem contra a segurança no trânsito ou até mesmo revisar algumas dessas infrações e com aumento de penalidade. Assim, havendo uma ameaça contra a segurança da coletividade no trânsito, há necessidade de intervir visando restabelecer a ordem necessária, inclusive por meio de alteração legislativa. A edição da Lei 3.855 de 2019 decorre de uma anomalia que se perpetuou em muitas localidades, que é o transporte ilegal, clandestino de passageiros. Esse transporte ilegal de passageiros, ou mais conhecido como clandestino, é basicamente constituído por proprietários individuais que atuam com veículos não projetados para este fim, em áreas e rotas, horários e linhas por eles estabelecidos, geralmente de maior fluxo de passageiros e rentabilidade, em uma disputa predatória entre eles e o sistema de transporte público coletivo e individual, inclusive taxistas, legalizado, seja ele de competência da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Esses veículos clandestinos, além de transportar passageiros em excesso e sem qualquer segurança, estão mais propensos a se envolverem em acidentes de trânsito. Na verdade, é o que o transporte clandestino vende a falsa ideia de um transporte seguro, confortável e rápido aos seus inocentes usuários e camuflam a triste realidade da ilegalidade na atividade. Um número crescente de acidentes de trânsito de vítimas envolvendo esta modalidade, contribuindo diretamente para o aumento das estatísticas dos mortos em acidentes de trânsito no Brasil. Todo momento temos notícias de acidentes envolvendo o transporte clandestino, como ocorrido em Belo Horizonte, no mês de setembro de 2019, um dos motivadores dessa lei, que entre uma van e um caminhão, tendo resultado um morto e 4 feridos. Também em 2019, referência a 2019, o que aconteceu em Votuporanga, em São Paulo, um acidente com um ônibus que não possuía autorização para transportar passageiros, segundo a TESP, e vitimou fatalmente uma jovem e deixou 39 pessoas feridas. É a ilegalidade dessa atividade, o risco à segurança da população, acidentes e o número de mortos feridos que levam à aprovação, que levaram à aprovação da Lei 13.855. E não o que tem dito aí, a sanha arrecadatória do poder público em relação às multas. Não foi isso. O que motivou a essa Comissão de Viação e Transporte, o que motivou nós fazermos a modificação, foram exatamente o número crescente de acidentes com clandestinos. As multas e as medidas administrativas estabelecidas no CTB agem preventivamente perante o motorista, para que o mesmo cumpra a lei e assim preserve a sua vida e das demais pessoas no trânsito. O entendimento do ilustre relator com relação ao transporte alternativo não corresponde à realidade, pois a lei não é direcionada para punir os transportadores alternativos, os quais são regularizados, fiscalizados pelo poder público responsável, seja ele no nível municipal ou estadual. A lei é direcionada aos transportadores ilegais de passageiros, mais conhecidos como clandestinos ou piratas. É importante observar que as leis que tratam da oferta do transporte público coletivo de passageiros, a Lei 12.587, que é a Lei de Mobilidade, estabelecem claramente a obrigação do poder público de combater o transporte ilegal de passageiros. Artigo 22, inciso 7.
Se existem localidades ou estados com grande concentração de transportadores irregulares, cabe ao poder público local responsável adotar as respectivas providências a respeito, ou seja, a legalização ou a repressão da atividade. Não ao poder legislativo em abrandar a aplicação de uma lei federal que visa preservar a vida. Então, face ao exposto, estamos votando pela preservação da segurança da vida do brasileiro e pela rejeição do teor do projeto 4.190 de 2019. Este é o relatório e o meu voto em separado em associação ao voto do deputado Mauro Lopes. Muito obrigado. Eu quero contraditar. Eu acho que é meu direito contraditar. Perfeito. Só tem a palavra. 3 minutos. Deputado Hugo Leal, eu quero aqui discordar de forma veemente contra as suas colocações. A Lei 13.855 não tratou de transporte alternativo. No seu texto original, ela tratava do transporte escolar. Mas o que foi aprovado aqui, de forma assim, na surdina, na sacanagem, para proteger alguns, foi multas abusivas contra o transporte alternativo e principalmente, sim, deputado, de forma muito clara. Eu não sei se é assim no seu estado, mas em Minas Gerais, a tropa de choque do governador Zema está perseguindo taxistas, multando taxistas, inviabilizando taxistas com essa lei absurda, sancionada por Bolsonaro. A Lei 13.855. E o projeto que nós íamos votar aqui hoje, que estamos votando aqui hoje, né? Infelizmente, o parecer de Vossa Excelência teve a maioria dos votos, porque nós somos minoria aqui nessa casa. Infelizmente, o povo é minoria aqui nessa comissão. Os deputados que estão defendendo claramente o direito de ir e vir das pessoas. Só quem não conhece a realidade brasileira, de quem vive numa pequena cidade, de quem vive em um pequeno distrito, que não tem linha de ônibus, que quando sente mal não tem ambulância e socorre ao taxista para levar no hospital, ou um aposentado que precisa rever sua aposentadoria aí no INSS, ou pegar outro transporte, ou até mesmo levar numa cidade que tem linha de ônibus, essas pessoas estão sentindo na pele a perseguição. Tem taxistas que já têm 30, 40 mil reais de multa depois da aprovação dessa lei 13.855. Ela veio para inviabilizar uma categoria de milhares de pessoas, de milhares de pais de família. Então é um absurdo nós não votarmos aqui a lei do deputado Gonzaga Patriota, é um absurdo a maioria dessa comissão votar no parecer de Vossa Excelência, que vai de encontro aos desejos de meia dúzia de empresas, de grandes empresas, do monopólio do transporte do nosso Brasil. Infelizmente, a tropa de choque de Bolsonaro está funcionando aqui na casa, está derrubando o projeto que a gente ia colocar fim à perseguição nos taxistas, que a gente ia dar de volta as pessoas do transporte alternativo ter direito de trabalhar. Bolsonaro é contra os trabalhadores, é contra os taxistas, é contra o transporte alternativo e é contra o povo. E é isso que nós estamos vendo aqui, a sua tropa de choque aqui hoje dessa comissão, votando vergonhosamente contra essa categoria e defendendo aqui os grandes empresários, as grandes empresas e o monopólio do transporte. É contra o povo que vocês estão votando aqui hoje.